Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta em Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, que diz assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você, e nós vamos falar um pouquinho rapidamente, em rápidas palavras, nesta sexta-feira, que é intitulada Sexta-feira Santa. Nós vamos falar um pouquinho da Páscoa e o que ela representa, o que ela significa. Antes, dá o like, ajuda a gente aí ativando o sininho das notificações, inscrevendo-se, colocando em todas, para a glória e honra do nome do Senhor. Você está num canal novo, mas um canal em que você também será abençoado por Deus. Deus em Cristo abençoe sua vida, e é neste momento que eu te dou aqueles 15 segundinhos para você nos ajudar, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho das notificações, colocando em todos para você não perder nenhum dos nossos vídeos, né? E também aí comentando aí embaixo, né, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então, olha só que interessante, né? Nós estamos aí com um vídeo muito importante sobre a Páscoa, né? Sobre a Páscoa do Senhor. Nós estamos na sexta-feira, intitulada Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa. E a minha pretensão aqui é falar em rápidas palavras acerca de um assunto importante, que é a Páscoa. Ok? Nós sabemos muito bem que a origem da Páscoa em si é a origem justamente do povo hebreu. O povo hebreu comemora esta festa, a festa da Páscoa, desde o ano 1445 a.C. Desde 1445 a.C., o povo hebreu comemora a festa da Páscoa. Por quê? Porque você sabe muito bem que o povo hebreu israelita foi levado, né, por causa de uma fome, né, aí na sua terra, foi levado até a terra em que tinha alimento, que tinha comida, desde o período de José. José era governador do Egito quando seu pai e seus irmãos foram até o Egito por causa de alimento, tá? E aí ficaram lá, obviamente, permaneceram lá, cresceram assustadoramente, ao ponto da Bíblia dar testemunho de que eram apenas 70 pessoas quando entraram no Egito, e depois, quando iriam sair, eram quase 3 milhões de pessoas, uma vez que nós levamos em consideração que a Bíblia diz 600 mil homens de pé, fora crianças e mulheres, e você sabe muito bem que este número de mulheres, para aquela época, poderia, né, o homem ter várias mulheres. Então, aqui não cabe aqui nós falarmos sobre isso neste vídeo, ok? A ideia é que multiplicou-se muito o número de hebreus dentro do Egito, e começou-se a ter, então, uma espécie de imposição para que o povo hebreu pudesse trabalhar. Então o povo clama a Deus, e Deus vai levantar, vai suscitar um homem para libertá-los, né, da aflição do Egito, da aflição do povo de Israel do Egito. Esse homem é Moisés, e Moisés vai ser levantado por Deus para ir em direção ao Egito, para ir a Faraó e dizer que o grande Eu Sou havia o enviado para até aquele lugar. Dito isso, nós vamos identificar que vai haver uma sucessão de pragas que o próprio Deus, por meio de Moisés, vai suscitar para que o faraó libertasse o povo. Isso nós estamos falando já no século XV a.C.,
E então o faraó vai libertar o povo mediante a sua última praga conhecida como praga dos primogênitos. A praga dos primogênitos consistia em que um anjo do Senhor, que era chamado também na Bíblia de anjo de destruição, segundo o livro do próprio Êxodo, no capítulo de número 12, anjo de destruição, iria então entrar no Egito e matar todos os primogênitos existentes no Egito. Para que isso não ocorresse também nas casas do povo hebreu, Deus vai dar uma sentença, Deus vai dar uma informação importante, tá? Uma ordem para que o povo pudesse matar um cordeiro e desse cordeiro pegar o hisopo, né? Uma espécie de uma esponja, molhasse a esponja no sangue deste cordeiro e fizesse uma marca nos umbrais e nas vergas das portas dos hebreus moradores do Egito. Então, essa marca era a marca da liberdade, era a marca do livramento, era a marca que Deus iria observar se aquela casa havia obediência ou não, tá? Porque o anjo do Senhor foi mandado pelo Senhor. Então o anjo sabia, obviamente, qual era a casa que era dos hebreus e qual era a casa que era dos egípcios. Mas qual era a ideia aqui? A intenção por detrás é justamente que de Deus mostrar, né, o povo a necessidade de uma obediência. Então Deus dá uma ordem e esta ordem, se não fosse cumprida, ou seja, desobedecesse essa ordem, obviamente perderiam aí os seus primogênitos. E aqui também não cabe nós entrarmos na questão da história dos primogênitos em si, que é também para que esse vídeo não fique muito longo. A nossa ideia aqui é justamente fazer com que você entenda que a Páscoa vai ser justamente esta comemoração de que a morte dos primogênitos, a marca do sangue, faria com que este anjo destruidor passasse por cima das casas que estavam com a marca do sangue do cordeiro, ok? A marca do sangue do cordeiro faria com que o anjo passasse por cima. Aqui está, inclusive, o significado da palavra em hebraico, que, traduzido, significa Páscoa. A palavra em hebraico quer dizer pesash ou pasash, né? Que significa passar por cima, pular, né? Significa pular além da marca. Ou seja, que marca era essa? A marca que Deus estabeleceu para que o povo pudesse, então, fazer nos umbrais e nas vergas das portas. Então, a partir daí, de um evento físico, literal, que aconteceu no Egito, a partir daí há um cerimonial, um ritual memorável, né? Memorável, que todas as vezes que Deus, que o povo, anualmente o povo lembrasse do que Deus estabeleceu, do que Deus fez com o povo de Israel no Egito, eles também deveriam comemorar a Páscoa. Era anual, então eles comemoravam a Páscoa, que significava a passagem de um lugar para o outro, o pulo de um lugar para o outro, ok? Então no Novo Testamento, se nós olharmos também para o contexto judaico, né? A gente olha para o antigo contexto hebreu, depois contexto judeu, e aí no Novo Testamento o contexto cristão, do modo geral, a partir da figura do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então no Novo Testamento a Páscoa continuará e vai representar então a ideia da nossa passagem da morte para a vida, uma vez que a morte de Jesus deu vida a nós pelo sangue vertido na cruz do Calvário, ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e é esse sangue que nos deu a marca, nos marcou, para que nós não pudéssemos morrer a morte eterna, mas sim a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Cristo é a revelação do que era apenas a sombra do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento havia um cordeiro que estava lá sendo morto, cordeiro mesmo, animal, quadrúpede, né? Foi morto lá para que o sangue dele pudesse ser a marca. Jesus é
a revelação, no latim revelatio, que significa expor uma verdade que se achava oculta nas entrelinhas. Então Jesus é a revelação daquilo que era apenas uma sombra. Nós, em teologia, chamamos de títipo e antítipo, né? Jesus era o tipo, né, do sangue, né, do cordeiro que foi morto ali para os hebreus. Isso está descrito em Colossenses, capítulo de número 2, versículos 16 e 17. Também está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 1, ok? E nós vamos observar que o livro de Hebreus é um livro extraordinário. Segundo F.F. Bruce, quem escreve o livro de Hebreus é Apolo. Nós não temos aí concretamente, tá, um escritor do livro de Hebreus, mas segundo F.F. Bruce, um grande conceituado estudioso, né, que escreveu Paulo, né, o livro Paulo, Apóstolo dos Gentios, escreveu em conhecendo as escrituras da Bíblia, conhecendo as escrituras, né, do modo geral, o cânon das escrituras, escreveu vários textos. Ele vai falar que foi Apolo quem escreveu o livro de Hebreus. Sendo Apolo ou não, a verdade é que o escritor conhece todo o Antigo Testamento e dele faz uso para que pudesse o próprio povo hebreu que estava disperso na diáspora judaica no primeiro século. Nós vamos identificar então que o livro de Hebreus é um livro recheado das figuras e dos tipos do próprio Cristo. E o Hebreus capítulo 9, versículo 22, vai falar que não há remissão se não for pelo sangue, identificando que Jesus era aquele pelo qual deu o seu sangue por nós, e por isso ele nos fez passar de um lugar para o outro, pular da morte para a vida, pular do falso para o verdadeiro, pular do certo para o errado, pular daquilo que seria a morte eterna para a vida eterna, ok? Então isso é importante nós identificarmos. A conclusão deste primeiro ponto com relação ao conceito histórico baseado na Bíblia Sagrada é que nós vamos ler o livro do Êxodo, no capítulo 12, versículos 26 e 27, e nós vamos observar que a Páscoa, em primeiro lugar, foi um evento. Ele aconteceu literalmente lá no Egito, como nós falamos. Depois deste evento, Deus ordena que a Páscoa fosse como estatuto perpétuo, né? Nós vamos observar isso no livro de Deuteronômio, que é a segunda vez que as leis do Senhor e os seus rituais e cerimoniais serão levados em consideração. Estatuto perpétuo para identificar que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó seria o Deus que livrou o povo hebreu das mãos de Faraó, das mãos do opressor. Em segundo lugar, ela simboliza livramento, escape da morte. Nós falamos isso aqui. E em último lugar, representa que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, representa o próprio Senhor Jesus Cristo, pois pela sua morte e pelo seu sangue, Deus nos livrou, né? Deus nos livrou da morte eterna para a vida eterna. Isso está descrito em João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 4, e também Colossenses do capítulo 1, versículos 15 ao 18, ok? Então, baseado estritamente na Bíblia Sagrada, nós temos então a história, um pedaço da história e o significado de Páscoa, ok? De Páscoa. Agora nós vamos identificar, né, rapidamente o conceito da Semana Santa, né? O que seria esta Semana Santa, né? Nós vamos identificar então que esta Semana Santa nós não podemos perder de vista que é uma instituição trazida a reboque pela liturgia católica apostólica romana. Já existia o conceito de Páscoa a partir da morte de Jesus, tá? Porque Jesus morreu numa sexta-feira, mas vai ressuscitar 3 dias depois, no domingo pela manhã. E nós vamos identificar que já existia esse conceito de se comemorar a morte de Cristo, tá? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, como nós acabamos de ver.
Só que liturgicamente, e então como uma tradição para o mundo, nós vamos observar que foi no Concílio de Nicéia, isto é, uma liturgia católica, no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, né? Este concílio que teve ali a figura de Constantino o Grande, tá? A figura de Constantino o Grande como um dos proeminentes dentro deste concílio, que tratou sobre conceitos cristológicos, onde existia ali o próprio Ário, o próprio Eusébio de Nicomédia, né? São homens que posteriormente acabaram trazendo heresias, né? Como o próprio Ário, né? Trazendo heresias dizendo que Jesus não era Deus, né? Mas era algo inferior, e nós vemos isso aí muito em outras seitas existentes nos dias de hoje, né? Enfim, Ário, Eusébio de Nicomédia, Constantino Grande, como uma figura proeminente para fazer com que o cristianismo fosse considerada a religião predominante do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente tinha agora, a partir de Concílio de Nicéia, no ano 325, uma religião predominante que era o cristianismo, tá? E o cristianismo como catolicismo romano, ok? Então nós vamos identificar que, junto com o Papa Silvestre I, ele vai instituir aquilo que é chamado de Semana Santa. Por que Semana Santa? Porque é uma atenção voltada aos últimos 7 dias, que simbolizam os últimos 7 dias da vida de Jesus aqui na Terra, tá? Então, por isso, Semana Santa. Nós vamos precisar também identificar uma coisa importante, tá? Dentro da chamada ortopraxia eclesiástica católica romana, tá? O que é ortopraxia? É a ideia do fazer, né? Do fazer o culto, tá? Existe a ortodoxia, que é ao conceito do fazer o culto, melhor dizendo, e a ortopraxia é a prática, né? A prática, praxe, prática. Então existia a ortopraxia católica romana, e dentro dessa ortopraxia existe o ano litúrgico, tá? Que é um pouco diferente do ano civil que nós usamos. Nós estamos entrando aqui um pouco nessa questão católica romana para você entender o porquê da Semana Santa. Porque isto é uma figura estritamente, um evento estritamente católico apostólico romano. Tá? Nós não podemos perder de vista isso. Tá? Que tornou-se uma tradição devido ao forte envolvimento tradicional da Igreja Católica Romana, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Praticamente, principalmente no mundo ocidental. Tá? No Brasil entrou a reboque a partir de Portugal, né? Então nós vamos identificar que essa ortopraxia católica vai ter uma liturgia anual, ou seja, o ano litúrgico, que é diferente do ano civil. O ano litúrgico começa em novembro, tá? Pouco antes do Natal. Começa em novembro e vai terminar em novembro do outro ano. Tá? Pouca diferenciação, pouca variação entre o ano civil e o ano litúrgico, que é o ano da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o ano litúrgico da Igreja Católica começa em novembro de um ano e termina em novembro do outro ano. Dentro desses anos, chamado ano litúrgico, dentro desse propósito da Igreja Católica, existe então, né, alguns eventos embutidos no ano litúrgico. Então, dentro desses eventos, né, você tem, por exemplo, o Advento, que é justamente que marca o início do ano litúrgico em novembro e que está próximo de dezembro, que é o Advento, ou seja, a vinda, a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. Ou seja, Advento, a vinda, a encarnação, tá? Do Verbo. Ou seja, o nascimento de Jesus em dezembro
é precedido por um evento dentro do ano litúrgico católico romano chamado de Advento. Um outro evento importante dentro do ano litúrgico católico apostólico romano é justamente a Quaresma. Por que Quaresma? Porque está relacionado aos 40 dias, né, que vão desde a quarta-feira de cinzas, finalzinho do carnaval, né? Desde a quarta-feira de cinzas, que era no fim do carnaval, até o início da Semana Santa, até a Páscoa, o início da Semana Santa. Então nós vamos identificar que este conceito de Páscoa, de Semana Santa, é justamente o conceito altamente católico, apostólico romano, tá? E que traz vários costumes, digamos assim, que acabou tornando-se tradicionais, tá bom? Acabou tomando vulto no campo das mentalidades, digamos assim. Era apenas algo relacionado, e a gente sabe que a religiosidade em si é muito impregnada, é muito forte, principalmente no Brasil. Então nós acabamos, mesmo sem saber, tomando uso de alguns rituais católicos romanos, tá bom? Alguns rituais católicos romanos, como a gente usa até hoje o calendário gregoriano, que foi mudado várias vezes pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos seus papas, né? Que, como figuras políticas também, acabaram trocando, né, várias datas de lugar e vários nomes que dão nome, né, aos meses do ano, foram trocados aí, né? Você tem, por exemplo, até a posição dos meses foi mudada. Não sei se você já percebeu, por exemplo, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses meses, eles não eram o final do ano, né? Eles não eram o final do ano, até porque eles pressupõem um número. Se você falar com mais calma, você vai ver que setembro representa o número 7, né? E ele está dentro do nosso cronograma de calendário gregoriano, Papa Gregório, né? Do calendário gregoriano, ele está no mês 9. E assim sucessivamente, o mês que seria 8 está no mês 10, o que seria 9 está no mês 11 e o que seria 10 está no mês 12. Ou seja, dezembro representa o número 10, ele deveria ser o mês 10º e não o mês 12º. Isto é força da tradição católica apostólica romana, que mexeu aí, né, em várias coisas, como os nomes, né? Júlio, aí você tem o nome Júlio representando aí o nome de Júlio César, do imperador Júlio César, né? Você tem outros nomes aí, com Augusto, que aí você tem o mês de agosto, ok? Então é uma força, é uma tradição muito forte, mas que, agora eu vou voltar aqui para o conceito mais cristão evangélico, tá? Cristão de origem protestante. Ou seja, há coisas que dá para passar, digamos assim, como um costume tradicional, E a Bíblia mesma menciona que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso identifica que há costume que é bom. Então, o costume que é bom, que não fere textos bíblicos, que não fere a Bíblia Sagrada, nós podemos aí, de certa forma, continuar. Outra coisa importante para nós fecharmos este vídeo é justamente com relação ao peixe, né? Que você, bem provavelmente 90% de certeza, de você pelo menos ter aí na sua casa um momento em que comem aí o peixe, né? Está relacionado, por exemplo, mais um ritual aí católico romano de costume, de tradição católica romana, que era o comer o peixe na sexta-feira santa, tá? Somente na sexta, porque na sexta Cristo já começaria na quinta, né? A questão dos juízos que o próprio Jesus vai participar, né? Os 6 tribunais que Jesus participa
tanto 3 romanos quanto 3 judeus, isso já na quinta-feira. Algumas coisas saem do cronograma legal, digamos assim, de juízo mesmo, legal, de lei, né? Como, por exemplo, Jesus vai ser interrogado à noite dentro da casa de um dos principais da sinagoga, quando na realidade ele deveria ser interrogado na parte do dia no Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. Então isso são coisas que fugiam aí a questão legal, né, daquele período, e aí ele vai para Pilatos, ou seja, Roma, ele volta para Herodes, né, o conceito judaico, ele vai, e assim sucessivamente. Então, são essas coisas que acabam olhando para aquilo que aconteceu na quinta-feira para a sexta. E na sexta-feira ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Então, o seu sangue, a sua carne, vai ser moída. O livro de Isaías, no capítulo 53, vai dizer que Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre os ombros de Cristo, né, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, da onde ele estava sendo chicoteado, sendo moído, sendo afligido, sendo cuspido, colocaram uma cana na sua mão e uma coroa de espinho na sua cabeça para caçoarem de Jesus, dizendo que ele era o rei e que se ele fosse realmente o rei, ele deveria sair daquele lugar, né? Foi dilacerado. Alguns estudiosos, né, até mesmo de medicina legista, né, médico legista, vão dizer que uma atrocidade muito grande aconteceu com Cristo, ao ponto, né, para quem não sabe, usaram um tridente de ossos, né, no chicote chamado Zorag, para poder dar os golpes, né, inferir os golpes na carne de Jesus. Então aqueles golpes, em determinados momentos, os ossos em formato de tridente conectava na carne e tirava pedaços. Alguns vão dizer que chegou ao ponto de Jesus, de alguns órgãos de Jesus, serem vistos a olho nu, né? A olho nu. Jesus estava totalmente moído, a carne de Jesus estava moída. Então por que nós comemos peixe, né? Para quem gosta, para quem está aí, por que comemos peixe em Sexta-feira Santa? Porque é somente numa questão simbólica de respeito ao corpo de Cristo que foi moído por nós, pela nossa vida, porque ele não morreu só para o católico romano, ele não morreu só para cristão evangélico protestante, ele morreu pelo viciado, ele morreu pela prostituta, ele morreu pelo homossexual, ele morreu pelo macumbeiro, ele morreu pelo feiticeiro, ele morreu por todos. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Deus amou o mundo, então o mundo é todo o globo terrestre. A palavra mundo ali está no original grego, é oikoumene, né? Oikoumene quer dizer a terra, o mundo, o globo terrestre, a terra habitada. Ou seja, está falando da gente, do povo. Jesus não morreu por planta, por animais, por cereais. Jesus morreu por mim e por você que está assistindo neste momento este singelo vídeo que está falando para você algumas coisas acerca da Páscoa, dos cerimoniais, o histórico rapidamente, para que você possa identificar. Então, é só por respeito à carne de Jesus que foi moído na cruz e foi derramado o seu próprio sangue. Então, por respeito, nós então comemos a carne branca, digamos assim, que é o peixe ao invés de carne como carne vermelha, que também representa a questão do sangue, da morte, enfim. Então é por esse motivo. Se você não sabia, você está sabendo agora. Você não sabia da história, do histórico, tanto judaico, hebraico, né? Quanto judaico, quanto cristão protestante, quanto cristão católico, você está sabendo agora neste canal que está de braços abertos para te receber como mais um inscrito.
E neste canal, que também é um canal galardoar. A palavra galardoar quer dizer presentear. Por isso que eu sempre começo falando e termino falando, você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Se você não é inscrito, inscreva-se, comenta, curta, compartilha com os seus amigos, com os seus irmãos. Deus em Cristo abençoe a sua vida e uma boa Páscoa para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.